Bom, ele continua com toda a discussão da capa, né? Da questão do parangolé, do corpo, ambiente, roupa. Volta para os Stones, né? Capa clothing é o que é incorporado hoje nas roupas de performers do rock. Mick Jagger não só se veste para uma performance, roupa corpo. Performance são uma totalidade em que a roupa está desvestida de um role, né, específico. Ele abre o multijogo corpo-ambiente, que nesse caso se dá com a realização de um clímax corporal na dança performance. Acho que todo mundo aqui tem um pouco na cabeça como é o Mick Jagger no palco, né? Um corpo performático permanente, né? Imagina isso para a cabeça do Hélio, vendo aquilo. Além do tesão que ele tinha pelo Mick Jagger, né? Ele tira desse cara um saber. O nome desse texto é Body Wise. É um saber do corpo. Numa tradução bem livre também, feita por mim agora. Buddy Wise. A roupa se aproxima da fantasia, que também papapá. Ele faz, né, esse poema final, ou então uma escrita malarmaica. E aí toda hora a gente está vendo no texto do Hélio a presença dos irmãos Campos, a presença da poesia concreta, a relação da palavra e imagem, tá? Mas é de novo aquela relação pendular caos-cosmos do Hélio. É o louco eu dou assim na gíria, né? É o cara totalmente experiência que também tem essa estabilidade, né? A relação dele com Haroldo de Campos, com Augusto de Campos. Augusto dançando. Não falei que ele tem uma proposta de performance que os dois tinham que ficar nus dançando? Era a proposta dele, entendeu? Não, proposição. Eu acho. Veja só, continua, não para, tá? De novo, ele não consegue parar, né? Notebook 273, aí ele está traduzindo, já que ele tirou, né? Página 82, 83, esse texto junto à foto excertada do livro Kinetic Art, que é o livro do Guy Brett, né? Página, Lygia Clark, ele não sabia a página ficou em aberto. Lygia Clark, Airstone, vocês sabem que trabalho é esse, né, que ele está falando, né? Que você bota a pedra em cima do saco plástico e você faz assim. Não, é um saco plástico cheio, com uma pedra em cima que você aperta o saco, a pedra sobe, cheio de ar. A pedra sobe, quando você tira a pedra desce, né? Duas instâncias especiais de artistas quanto ao corpo. Então, o terceiro momento do texto, agora é Lygia Clark. Primeiro, a experiência da manipulação de estruturas que leva ao sensorial, a descoberta do tempo e ultimamente absorve o comportamento se deu por Lygia Clark, de modo especial, que nos interessa como algo que, sendo não representação, não diretamente incorporado, a descoberta do que ela chama nostalgia do corpo. Se dá pelo manipular não representativo. O corpo se reambientiza pelo tato, reincorporando-se em que o objeto manipulado não é estrutura outra erigida ou projetada, é corpo tato. O corpo, nessa obra, se dá no tato com o saco, né? Com essa expressão da respiração. É uma transferência, por isso que é a nostalgia do corpo. Não há corpo nesse saco com pedra, mas a respiração desse saco nos simula, nos joga para uma ideia de corpo. Isso também podemos discutir aqui, são leituras, né? Escrita é isso também, né? Você fala tanto de corpo, mas a escrita... 100%. Ainda mais esse tipo de escrita, né? Que ele está se jogando... O tato como corpo clímax, experiência e tal, ela ilumina, revela o que se dá como reconhecimento no play, corpo-ambiente, o corpo se redescobre. Ou seja, ele está indo mais fundo ainda nas pesquisas das obras dele dos anos 60. Novamente, voltando, essa aula é uma discussão meio circular. Novamente, assim, não há... É muito, sei lá, não dá para entender como é que ele não escreve um texto desse e pega e fala, publica esse texto. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele ia fazer o livro. Porque ele ia publicar o grande livro dele. E ele segurou esses textos. O tempo inteiro. Era tudo ou nada. Por isso que eu estou falando que é uma expectativa muito grande. Que ele colocou para os outros. Imagina ele terminando de escrever esse texto. O que ele lê aquilo e fala? Puta que pariu.
Ele podia falar isso. Vai ficar demais. Eu vou publicar um livro incrível. Aí ele mandava uma carta falando o quê? Acabei de escrever Body Wise, um texto. Ele mandava, às vezes, para um outro ler, né? Eu acabei de escrever um negócio, lê aí, cara. Tô sentado em dinamite. Né? E aí o autor, a consagração de um autor, a vontade de ser um autor. E aí qual é a coisa interessante dessa linha sincrônica que eu falei? Enquanto ele está escrevendo isso, vai lá o Glauber Rocha e plau, lança um livro. Ele fala, porra. Vai lá o Colares e pum, faz a parada. Vai ali, já papo e blá, faz um negócio. Ele fica ali vendo isso acontecer. Isso eu estou falando da cena brasileira. Não estou nem falando da cena internacional, dos livros do Fluxus, que são livros incríveis. O Dick Higgins também tem um projeto de um livro infinito lá dele que ele faz, um livro dos 365 dias. Os livros de John Cage, gente. Ele estava lendo o livro de John Cage, Notations, ele estava lendo esse livro. E vendo assim, pô, o buraco é mais embaixo. Meu livro tem que ser casca grossa, né? Será que ele tinha um receio de decepcionar também? Eu acho que é uma expectativa que se cria, né, de mão dupla. Terceiro momento, quarto momento do texto, ele entra na obra do Vitor Conte, que era um cara que ele admirava nessa discussão do corpo nessa época, né? Que é essa obra chamada Rubbing Peace. Experiência limite, corpo, performance, em que corpo se institui em performance event dele para ele, tendo a si mesmo como referência. Sabe que obra é essa? Que ele se morde e exibe a mordida? Esse, exatamente. Tem uma foto aí. Inserir aqui, olha só, inserir aqui facsímile das páginas 120 a 122 do livro Breaking Through Fictioners, editado por Richard Constellanettes na Something Else Press. Fotos de por Vitor Conte. Que também é uma coleção que eu não entendo porque nenhum editor brasileiro se ligou de publicar aqui no Brasil, cara. Essa Something Else Press é um negócio inacreditável que os caras fizeram nos anos 60 e 70 em Nova York. Ao conscientizar corpo e performance como elementos interdependentes, é posto em xeque o núcleo conflito principal do objeto. Estão vendo, né? Na Lygia Clark, a representação do corpo acaba e vira uma nostalgia. No Vitor Conte, não tem mais obra artista. O corpo é a própria, né, é o próprio objeto não representado. Bom, em questões do Hélio, que a gente pode ficar discutindo aqui durante muito tempo. Não, mas ele, nessa hora, ele já estava olhando a performance. Já, de outro modo. Mas você está vendo o tipo de performance que ele está interessado? Não é uma performance... Né? Se é para ir na performance... Mas se é para ir para performance, ele prefere a plateia do rock. Se é para o corpo estar em cena, que seja o coletivo. Que seja um corpo sem rosto, que seja um corpo shelter, um corpo mundial, digamos assim, um corpo universal. Por isso também que o McLuhan, para ele, é ótimo, que é a ideia da aldeia global. Né? Ou Understanding Media, ou então aqueles livros dele que, né, a roda é a extensão do pé, a roupa é a extensão do corpo. Né? Que aqui no Brasil saiu com o título O Meio é a Massagem. Né? Não sei por que publicaram esse título por aqui, né, cara? Que achou que era mais... Ah, vamos saber disso. Vamos saber disso. Agora você vai gostar. Não vou não. Apesar de achar o Décio e admirar muito, achei que é uma coisa meio... No momento pode ter sido uma piada interessante, mas posteriormente fica, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu comprei esse livro num sebo, eu li o meio a mensagem. Um dia em casa, eu peguei o livro para ler o livro e falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não pode ser esse o título do livro. Alguém grafou errado, sei lá, né? Então ele faz toda uma discussão sobre o Vitor Conte aqui no Body Wise, né? Olha como é que ele termina o texto. Regiões do pensamento aberto em aberto. Porque também uma coisa que eu não falei para vocês, que ele tem uma carta para o Haroldo, que ele adora uma parte do Galáxias, das páginas das Galáxias, que a última frase é fala. A última palavra, desculpa, tem uma página inteira ocupada, e a última palavra é fala. E sobra a página em branco. O Hélio pira com aquilo e fala, é isso. Começa aqui. Começa aqui no fala em branco, daqui para lá, entendeu? Então esse finalzinho é meio Haroldo de Campos Galáxias, assim, entendeu? Aí são as duas Rolling Stones que ele se refere. O show dos Stones no Havaí.
E a entrevista do Alice Cooper, curiosidade, Alice Cooper, que ele conheceu num desses bares loucos de Nova York e que diz ele numa carta, diz ele, eu sempre falo diz ele, né, porque às vezes as pessoas são mitonas, mas a gente não sabe, né? Diz ele numa carta que passou a noite inteira discutindo Tom Jobim com Alice Cooper. Eu gostaria muito de ter sido testemunha de Elliot Sica e Alice Cooper num bar de Nova York, gay, discutindo Tom Jobim. Ele tem várias histórias hilárias. Aí não dá nem para entrar nesse folclore do L em Nova York. Vocês sabem que é o Arthur Lindsay, né, músico e tal. Um amigo dele, em comum com os dois, apresentou o Arthur Lindsay, que era um jovem com uma banda começando a tocar, né? A DNA, que foi a primeira banda que ele teve em Nova York e tal, ali na época do CBGBs, da toda a cena punk nascendo, New Wave. E o L pergunta para ele, e aí, que instrumento você toca? Ele fala assim, eu toco guitarra, mas não sei tocar. Aquele negócio do punk, né? Não sei tocar. Aí ele fala assim, mas como é que você vai divulgar seu show? Que história é isso? Eu tenho um amigo no New York Times que vai fazer o negócio. Aí depois que o Arthur Lindsay foi embora, o L virou para mim e falou, esse cara é agente da CIA. Esse negócio de amigo no New York Times, divulgar show, isso é muito estranho, não sei o quê. Esse outro cara que eu conheci, entrevistei, conversei bastante, ele era um amigo do L, ele não é nada, ele é um médico que mora na Filadélfia, sabe? Só que ele era amigo do Andrés Valentim, que estudava com ele nesse período, e quando eles iam para Nova York, eles ficavam na casa do Hélio. E ele falou, cara, eu era um jovem estudante de medicina, entrei de cabeça num mundo alucinado, né? Mas o Hélio era super respeitava e tal, mas ele me contou esse tipo de histórias, né? Que o Hélio tinha um par de botas prateado, que ele gostava tanto que quando ele saía para os lugares, ele levava numa sacola plástica. Ele falou que o Hélio era tarado por sacola plástica e tal. E que o Hélio levava porque ele não queria sujar na rua um par de botas. Eu acho isso meio folclore às vezes, a cabeça das pessoas criam, mas são histórias muito boas dele, né? Essa história de João Gilberto, são histórias muito hilárias do Hélio. Aí é o documento dele, né, que ele está começando a bolar o nome das New Yorkers, né? New Yorkers. New Cosmoses. Aqui, ó. É tão engraçado. Entendeu aquela discussão que a gente estava tendo? Para que ele anota isso? Por que ele tem que dizer que isso aqui é um mix entre inglês e francês? É para ele estar escrevendo isso. É um arquivista cioso da posteridade. É o cara jogando as pedrinhas. Né? Eu acho, não sei. Isso é em aberto. New-Yorkiana, né? Nova-Yorkiana. Você entrevistou o Caetano? O que quer dizer isso? Jamais. Por quê? Mas como sei lá, tu acha que eu vou falar comigo? Bom, vamos fazer, a gente conhece depois. Não. Não entrevistei ninguém. Parênteses, né? A minha busca de entrevistados, como eu estava estudando o Hélio em Nova York, eu estava interessado em pessoas que conheceram o Hélio fora desse lugar que já está meio lotado de depoimentos, do Hélio artista. Eu queria entrevistar alguém que conhecesse o Hélio na vida dele em Nova York. Porque o meu trabalho inicial, minha pesquisa, não ia ser isso, o livro, ia ser a vida do Hélio em Nova York. Eu ia estudar o período do Hélio em Nova York. O que me interessava era a relação dele com a cena cultural de Nova York. E por isso eu fui morar lá para pesquisar, a Bolsa Sanduíche, essas coisas todas de capes, não sei o quê. Quando eu encontrei... Aí eu comecei a entrevistar pessoas assim, entendeu? O amigo que arrumou o primeiro emprego dele. Um cara chamado Olímpio, que não sei se está morando lá até hoje, que foi para lá em 67 para fazer tradução da Barça, da enciclopédia. Quando eu fui entrevistar esse cara em 2006, o cara já muito debilitado, meio pobre, já não sei o que assim. Eu juro por Deus, gente, o cara não tinha ideia do que o Hélio tinha virado. Não tinha ideia. Ouvi uma coisa ou outra. Quando eu comecei a falar para ele, mas por quê? Seu trabalho? Por isso, aquele. Nossa, mas... E ele era um cara assim, aí, você imagina, você está numa casa, assim, num apartamento, aí você está no sofá, assim, o cara, o Hélio dormia aí nesse sofá, né? Aí entra o lado do santo, né? Opa, que isso aí. Mas eu entrevistei a Sônia Miranda, que era a mulher de Jorge Salomão, e que não voltou, ficou lá morando, que foi a pessoa que fez a mudança do Hélio para o Rio. Entrevistei esse tipo de pessoas que me deram uma mapeada na vida dele em Nova York, né? Porque da arte em si a gente vai tirando dele, né?
esses mais famosos, sempre que eu tentei entrevistar, eu me lasquei, entendeu? Então chegou uma época que eu parei de buscar esse tipo. Não contei a história do Ali Salomão aqui pra vocês? Que eu tomei um esporro dele? Então, eu parei de procurar essa galera. Como? Às vezes sim, às vezes não. É uma questão de exposição, né? Como eu não sou jornalista, se eu fosse jornalista, o jornalista não recebe, não. Ele vai dar um jeito de entrevistar. Como eu estava fazendo um trabalho acadêmico, seria um plus, digamos assim, né? Seria um plus, se fosse possível, mas não era minha meta, né? Esse aí é o famoso Imprescindíveis para Newyorkeses, que eu falo que é quando ele começa a construir o livro infinito dele, né? Cada número, olha só, isso aí é o que falta programar e ou providenciar. O que falta? E outro. Tudo isso são blocos sessões, tá? Rap in Progress é um negócio que ele tinha, que ele fazia um questionário e mandava para as pessoas responderem. E era obra também, tá? Então tem com a Yoko, como eu falei para vocês, ele manda coisas para a Yoko e até onde eu sei não obtém resposta. O Vergara, que era amigo dele, isso ele fez com o Vergara e tal. O Quentin é o Quentin Fiore, que era o cara que escrevia os livros com o McLuhan nessa época, que ficou muito amigo pessoal do Hélio, né? Aí tem esse Open Joke Block. Estônia, PN1, PN11 ou PN17, sei lá, que é o penetrável, né? É. Block Section, tá vendo? Bloco Seção. The Project Itself, aí tem anotações. O Shelter Shield, que é o mundo abrigo, que a gente viu, né? PN18, Block Section. Block Experiments em Cosmococa, que vão entrar no livro, in progress, da CC1 até a CC8, porque são 5 cosmococas feitas com Neville, uma que ele dá pro Vergara, outra que ele faz com o Thomas Valentim, e uma outra que ele faz com um cara que eu não sei até hoje quem é, um amigo dele, que ele chamava de Mr. D. Que eu não consegui até hoje entender quem é o Mr. D. Aí aqui, né, o Clothing Cape Parangolé Propositions, aí ele vai falando Romero. Pode ser. Mas acho que não, acho que ele usaria o Parangolé. Acho mais que é a questão da capa-corpo mesmo, né, ou da capa-roupa, essa discussão que ele está tendo ali naqueles textos, né. Ali, aquela estrela é uma foto, né? Romero vestido, essas fotos existem. O Hélio chegou a exibir, depois que ele morreu, né? Foi exibida essas fotos. O Romero com a roupa do Cacique de Ramos. Vocês sabem o que é o Cacique de Ramos? O Cacique de Ramos é um bloco de carnaval do Rio de Janeiro, desde a década de 50, que quando o carnaval carioca, que hoje em dia voltou a ser, né? Quase praticamente Salvador, quando o carnaval carioca era uma coisa que ninguém mais ia para a rua fazer bloco de carnaval, o Cacique de Ramos é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. O Cacique de Ramos era o bloco da resistência, digamos assim, que desfilava sempre na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. E o Carlos Vergara tem uma série brilhante, na minha opinião, de fotos que ele fez ano após ano, na década de 70, sobre o Cacique de Ramos, né? E geralmente essas fotos, se não me engano, essas fotos foram exibidas recentemente aqui em São Paulo. Não sei se não... Bom, não importa. Sei que um dia vocês encontrarão, darão de cara com essas fotos do Vergara e do Cacique de Ramos. E o Hélio, imagina o seguinte, o Hélio está em Nova York, ele era passista da Mangueira. Um dia o Vergara chega na casa dele em Nova York e começa a dizer que está fazendo um trabalho que é fotografar o Cacique de Ramos. O Hélio pira, né? O Rap in Progress é uma entrevista que o Hélio faz com o Vergara sobre o Cacique de Ramos, né? E o Cacique de Ramos é uma experiência até hoje incrível. Naquela época era muito subversivo, né? Ditadura, era um movimento que todo mundo se juntava. Eles empunhavam, né, a lança e se vestiam eles têm uma fantasia de índio lá específica deles. Era proibido mulher no primeiro momento, depois permitiram mulheres entrar, né? Eles tinham todo um ritual para sair na avenida, que todos se abaixavam e começavam a fazer um grito de guerra, até que todo mundo levantava e jogava as coisas para o alto, e aí eles saíam para a avenida. Tinha um negócio ali forte, né, de estético, político, subversivo, né, muitas drogas circulando ali entre a galera e tal, e o Vergara, ele entrou de cabeça, até hoje, o Cacique de Ramos, a sede do Cacique de Ramos é nesse bairro Ramos, famoso por ter uma figueira, onde embaixo do Cacique de Ramos, bom, o Cacique de Ramos simplesmente deu para o mundo da música Zeca Pagodinho, Almir Neto, Jorge Aragão, Fundo de Quintal. Isso é o pagode do Cacique de Ramos, chamado pagode de mesa, com repique, com banjo, esse pagode que hoje em dia é mais
É até mais paulista do que carioca hoje em dia esse tipo de pagode, né? O pessoal da periferia de São Paulo pegou bastante para fazer samba, esse tipo de pagode, né? E foi lá no Cacique de Ramos que começou. Então até hoje o Vergara chega no Cacique de Ramos, as portas se abrem. Ele meio que levou o cacique para o mundo, né? De certa forma. Esse aqui também é um bloco interessante que ele planeja durante um maior tempão e não consegue realizar, que é o Brazilian Experimentale, né? Experimentale, que é o Brasil Experimental, óbvio. Vergara, Lígia Pape, Antônio Manuel, Regina Vater. A Dias é o Antônio Dias, é. Aonde você está vendo o A Dias? Aqui? Aquele assim. Lígia Clark e tal. Mas podia ter o Antônio Dias, mas o Antônio Dias era meio um... Ele tinha uma dificuldade pelo sucesso do Dias, né? Isso, ele ficava muito contrariado, dizia que era porque o Dias era o contrário dele, né? O Dias fazia e vendia. Fazia e vendia. Fazia e vendia. Na boca do gol e ao mesmo tempo se prometendo uma tarefa infindável, né? Aquelas estavam prontas, né? Só que continua, né? Olha o Body Wise em Block Section, né? Bom, aí realmente, essas anotações teria que parar e começar a ver, são muitos caminhos que ele está propondo, muitas coisas, muitas aberturas, né? Aqui o que ele queria botar dentro do Block Section. Vocês sabem desse momento do Antônio Dias, o corpo é obra, no MAN? Né, o Antônio Dias no MAN, ele vai participar de uma... O que é Merleau-Ponty? Essa coisa que o corpo é obra, carne e tal. Pode ser uma leitura... Merleau-Ponty é uma leitura da juventude dele que ficou ali, né? Apesar dele não trazer mais... Quem apresentou o Merleau-Ponty a ele foi o Mário Petrossi. Foi, sem dúvida nenhuma. O Antônio Manuel, nesse trabalho, era me lembro, era uma bienal, algum tipo de evento específico de arte que ele botou, né, um salão, se chamava assim na época, né, que ele propõe um trabalho que não é aceito, ele vai ao MAN, sobe nas escadas do MAN, tira a roupa e diz, eis a obra, fotografa, ele desce a escada nu, depois, né, pegam ele e tal, não sei o que lá, some, ele tem que sair sumido do MAN, mas isso ficou registrado, tá até hoje, isso aí tem trabalho de Antônio Manuel com essa foto, né. E o Antônio Manuel era um cara que ele era muito ligado, por quê? O que o Antônio Manuel estava fazendo nessa época? Os chamados flãs. O flan, o Antônio Manuel pegava, ele entrava nas gráficas dos jornais, inseria, uma espécie de uma inserção de circuito ideológico do Cildo, né, de outra forma, inseria nas manchetes dos jornais palavras completamente subversivas, para usar uma expressão da época, e aquilo era impresso e ia para a banca, e ele ficava... Chamava flan. Era matriz. Também. Ou então uma revista que circulou no Brasil nos anos 50, né? Que chama Flan também. Revista do Milor Fernandes e tal. E ele depois, o que virava obra, era a chapa que ele fazia para a gráfica do jornal. Então, quando ele exibe hoje em dia, quando o Flan é exibido, são exibidas as chapas. O que acontecia na hora que vendia o Correio da... Não vendia, né? Não era esses jornais, não. Ele ia naqueles jornais tipo Matou Cachorro, Bebeu Sangue, entendeu? Era esse tipo de jornal que ele ia. Introduzia umas coisas, tal. Não sei te dizer especificamente se isso entrava em tiragem, circulava, né? Que nem os trabalhos do Cildo. Ninguém sabe, ninguém nunca chegou e falou, eu estava bebendo Coca-Cola um dia e quando eu vi, ninguém nunca falou isso. Eu estava no ônibus e o trocador me deu uma nota, quem matou Herzog. A gente não sabe exatamente. Ao contrário, por exemplo, das trouxas ensanguentadas do bairro, que a gente sabe sim que a polícia em Belo Horizonte para tudo, achou que era um cadáver, as pessoas pararam na rua, aquilo deu um escândalo. Já os trabalhos a gente não sabe exatamente o alcance disso, fica uma bruma aí interessante para todo mundo, né? Mas esse trabalho do Antônio Manuel causou impacto, e o Hélio, obviamente, pensando nessa questão do corpo, o corpo é a obra, etc e tal, esse trabalho encaixou como uma luva na questão do Body Wise. Reparem que quando ele escreve aquele final do Body Wise, não tem essa discussão do Antônio Manuel. Ele vai descartando. Você vai ver uma outra fichinha aqui que ele tem do Body Wise que a gente vai ver. Ó,
10. De repente aqui vira... Está dentro do body wise, tá? 1, 2, 3. Lydia Clark, Nostalgia do Corpo, se ele bota 4. Todos os itens 8 para ser inseridos, né, nesse block section. Andy Bowie, aí é uma questão que ele está fazendo do David Bowie, da Andy, que era, né, uma esposa dele, que o Mick Jagger faz uma música para a esposa do Bowie, era uma relação ali dos três meio... Torquato, Sartre, Jimi Hendrix, Nietzsche. Olha o repertório do Hélio. Olha o repertório do Hélio. E, novamente, o que é interessante desse pensamento do Hélio, essa deshierarquização do popular, do massivo, da cultura de massa e do acadêmico intelectual ou teórico intelectual, como a gente queira chamar, né? Um pensador que está na fronteira disso o tempo inteiro. E que talvez isso só seja possível por aquele momento, em 64, na Mangueira, quando ele diz que a Mangueira fez ele se desintelectualizar, fez ele quebrar esse lugar aristocrático naquele momento, apolíneo, como diz a Lígia Pape, de um intelectual pensando apenas a questão formal apenas, né? Pensando principalmente a questão formal da obra de arte. Rapaz, já são 15 para as 10, meu Deus do céu, eu falo pra caramba. Bom, aí continua, tá? Ó, 11, 12, 13. Esse é o livro. A única coisa que eu poderia pegar e falar para vocês, onde ficou o livro do Hélio? Um sumário. O livro do Hélio virou, ou podemos dizer que o que podemos apresentar como um desejo de livro foi um sumário. Um sumário caótico, mas um sumário, né? Um plano de trabalho. Esses planos, eles têm os textos? Alguns. Outros não. Outros não. Não naquele formato, tá? Tem anotações, tem ideias soltas, mas como aquele, são 3 no máximo. 12 é muito interessante. Todos muito bons, né? Não, 12, né? Decidir como, o que... What, why, if, about the inclusion dos questionários in progress, que são esses questionários que ele fazia, né? O 13, Ultimately Mick Jagger. New Block Section. Já é outro. Ali está dando a forma, né? Two-side printed page, né? Ele está dando toda uma... Agora, gente, que formato de livro comportaria isso? Imagem, citações, excertos, colagens. A gente falou isso aqui um dia. Hoje em dia, né? Se alguém pode dar um tiro num livro e ser um livro, como o Nuno Ramos fez com Balada, tudo pode ser possível. Né? O objeto livro ganha uma dimensão muito mais ampla hoje em dia do que naquele momento. Mas, novamente, desculpe ser repetitivo, se ele tivesse pego esses textos, dado na mão de um editor para publicar um livro, estaria esse livro, publicado, histórico, né? Ou não, porque se esse livro tivesse publicado na época, ele entraria no julgamento da época. Não estaria aqui agora sendo pensado como algo, né? Ele teria sido real, ele teria sido algo discutido, debatido, analisado. Mas não tinha editora no Brasil, então, iria fazer isso? Sei lá, muitas. Sim, sim. Mas se ele me desse para a civilização brasileira, tu acha que ela não faria? Fazia dos Glauber, os livros do Glauber. A José Álvaro Editores, que fez do Ali. Mas eu acho isso mais... Pode ser. Falta de parafuso, dificuldade. Pode ser. Talvez ele nunca tivesse mandado pensar quem publicaria, mas teria editora. Ele teria editora, sim. Jorge Maltner publicava os livros dele. Zé Agripino de Paula publicou o Panamérica. Que editor na época pegaria um Panamérica na mão e falava: nossa, esse livro, hein? Vamos lá, hein? Uma editora chamada Tridente, que ninguém nunca mais ouviu falar. Publicou. O primeiro livro do Panamérica é Pela Civilização Brasileira, Lugar Público. Ou seja, tinha um universo. Jorge Maltner publicava, né? Os livros dele. Publicou os livros dele. Vagabundo Jorge, vários outros, né? Bom, aí acaba esse plano dele.
Isso aqui é uma foto da Lígia Pape, né, uma obra da Lígia Pape, que está aqui porque no verso da foto ele diz... Isso aqui é para aquele bloco Brazilian Experimentality. Ele botaria essa foto da Lígia Pape. Né? A língua apunhalada. A mesma coisa isso aqui, essa foto desse dado, que ele também diz, die to be printed side by side to dice in your caves. Ainda se chamava subtítulo Subterranean Tropicalia Projects Block Section. Foto Hélio de Sica.